Compartilhar a tela. Ontem a gente viu, de fato, Paulo indo para Jerusalém, né? No 21, ontem no 21 a gente viu Paulo indo para Jerusalém. Nós vemos ele seguindo para Cesareia, sentido a Jerusalém. Ele passa por alguns lugares, as pessoas tentam impedi-las, né? Inclusive, alguns amigos têm uma visão de que ele não deveria ir para Jerusalém, e ele vai. A chegada dele a Jerusalém e a prisão dele em Jerusalém. E aí, no final, a gente vê o Paulo falando ao povo, subindo as escadas de uma fortaleza para ser preso, né? O foco foi, né? Ele teve a boa intenção dos amigos em falar com que ele não fosse, né? Mas é necessário que a gente cumpra o nosso propósito. A gente falou muito disso ontem, né? E a humildade que preserva a paz. Então, ponto importante. Como a nossa necessidade de constante de ter razão, de vencer todas as discussões e de provar que somos superiores, destrói a paz da nossa casa, do nosso trabalho e da nossa alma. E a gente viu, relacionado a esse capítulo, encontrar a sua voz no meio do pânico. Nós sabemos nos posicionar como autoridade, como alguém que tem identidade quando passar por um problema. Então, quando a vida nos bater, nós precisamos ter autoridade e nos posicionar. Basicamente isso. Vamos para o 22. Deixa eu aumentar aqui com vocês. Opa. Legal. 22. A defesa de Paulo perante o povo. Irmãos e pais, escutem agora a minha defesa perante vocês. Quando ouviram que ele lhe falava em línguas hebraicas... Opa. A gente já achou que ia fazer o primeiro sem você, hein, Fio? Fala, Fio, tudo bem? Boa noite. Fala, cara. Tudo certo? Tudo certo. Oi, Fernando. Cortou até o cabelo, hein, Calista? Oi, Tava Fio. precisando, né? Tava precisando. Oi, Fio. Eu vou deixar aqui no silêncio que eu tô com o trem da alegria aqui fazendo dormir, né, amigo? Você sabe, né? Entendo. Ele não parece que ficou mais jovem com o cabelo cortado? Parece, né, aqueles meninos criados pela avó, né? Bem isso. A defesa de Paulo... Começamos agora. A defesa de Paulo perante o povo. Irmãos e pais, escutem agora a minha defesa perante vocês. Quando ouviram que ele, né, que Paulo estava falando em língua hebraica, guardavam ainda maior silêncio. E Paulo continuou. Eu sou judeu, nascido em Tarso, da Cilícia, mas criado nesta cidade e instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei dos nossos antepassados. A gente escutou Gamaliel, né? Gamaliel era um dos professores judeus, né? Uma das pessoas que mais tinham conhecimento da Torá e que melhor ensinavam sobre o judeu, sobre a Torá, sobre o Antigo Testamento e sobre as leis de Moisés, né? Então, eu sou judeu, nascido em Tarso, mas criado nesta cidade e instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vocês o são no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tantos homens como mulheres. Disto são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Deles recebi cartas para os irmãos e ia para Damasco, a fim de trazer amarrados a Jerusalém os que também lá estivessem, para serem punidos. Aconteceu que, estando eu de viagem e aproximando-se de Damasco, por volta do meio-dia, de repente, uma grande luz do céu brilhou ao meu redor. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Eu perguntei: Senhor, quem é você? E ele me respondeu: Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você persegue. Os que estavam comigo viram a luz
mas não entenderam o sentido da voz daquele que falava comigo. Então perguntei, Senhor, o que devo fazer? E o Senhor me disse, levante-se, entre em Damasco, pois ali dirão a você tudo o que deve ser determinado que você faça. Como eu não podia ver nada, por causa do brilho da luz, só um minutinho. Como eu não podia ver nada, por causa do brilho daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso, conforme a lei, tendo bons testemunhos de todos os judeus que moravam ali, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse, Irmão Saulo, recupere a visão. E nesta mesma hora pude ver e olhei para ele. Então ele disse, o Deus dos nossos pais escolheu você para conhecer a vontade dele, ver o justo e ouvir uma voz da própria boca dele, porque você será testemunha dele diante de todos os homens, a respeito das coisas que você tem visto e ouvido. E agora, o que você está esperando? Levante-se, receba o batismo e lave os seus pecados invocando o nome dele. Quando voltei a Jerusalém, estando eu a orar no templo, sobreveio-me o êxtase. Caramba, gente, hoje eu estou com sono, vocês não estão entendendo. Sobreveio-me um êxtase. Eu vi o Senhor que me dizia, apresse-se e saia logo de Jerusalém, porque eles não aceitaram o seu testemunho ao meu respeito. Eu disse, Senhor, eles bem sabem que eu encerrava na prisão e açoitava nas sinagogas os que criam em ti. Então aqui nós estamos vendo, novamente, Paulo falando perante ao povo, explicando para ele passo a passo o que ele passou, né? É o que a gente está vendo aqui. Eu disse, Senhor, eles bem sabem que eu encerrava na prisão, matava, né? Encerrava na prisão e açoitava nas sinagogas os que criam em ti. Então ele fazia isso com os que criam em Jesus. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e guardava as roupas dos que o matavam. Mas o Senhor me disse, vá porque eu enviei para longe aos gentios. Paulo e o comandante romano. Até essas palavras, a multidão escutava Paulo, mas depois levantaram a voz dizendo, acabem com este homem, ele não merece viver. Como eles gritavam, atiravam suas capas para o ar e jogavam poeira para cima, o comandante ordenou que Paulo fosse levado para dentro da fortaleza e que fosse interrogado debaixo dos açoites, para saber que motivo o levava a gritar daquela maneira contra ele. Quando o estavam amarrando com as correias, Paulo perguntou ao centurião que estava ali, será que é lícito vocês assoltarem um cidadão romano? Ainda por cima, sem ter sido condenado? Ouvindo isso, o centurião procurou o comandante e disse, o que o senhor vai fazer? Este homem é cidadão romano. Então o comandante aproximou-se e perguntou a Paulo, diga-me uma coisa, você é romano? Ele respondeu, sou. O comandante respondeu, a mim me custou muito dinheiro adquirir este título de cidadão. Paulo logo respondeu, pois eu o tenho por direito de nascimento. Imediatamente se afastaram os que iam interrogá-lo. O próprio comandante ficou com medo quando soube que Paulo era romano, porque eu tinha mandado amarrar. Paulo perante o Sinédrio, no dia seguinte, querendo saber ao certo por que ele estava sendo acusado pelos judeus, o comandante o soltou e ordenou que se reunissem os principais sacerdotes e todo o Sinédrio, e mandando trazer Paulo, apresentou-lhe diante dele. O que nós estamos vendo aqui, né? Paulo se posicionou como ele se posicionou da outra vez que ele foi solto, né? Ele foi preso e solto. Ele se posicionou como um cidadão romano. E como cidadão romano, automaticamente até o comandante simplesmente viu ele de uma forma diferente. A mim custou muito dinheiro adquirir esse título de cidadão. Então, quer dizer, o próprio comandante não era um cidadão romano, né? E Paulo era por direito de nascimento.
Ele nasceu em Tarso, mas foi criado em Roma. Foi criado no Império Romano, né? Foi criado no Império. Então, automaticamente, o povo de Roma, nesse exato momento, não tem uma acusação contra ele, né? Não tem o que fazer. O comandante pega, junta os sacerdotes e todo o sinédrio e mandam trazer Paulo e apresentam diante dele. Basicamente isso. Peraí. E, basicamente, fechamos. Capítulo curto, né? Então, a gente viu aqui a defesa de Paulo perante o povo. Basicamente, a gente viu aqui, nós acompanhamos até o 22 aqui, capítulo a capítulo. Então, aqui nós vimos Paulo explicando como que ele se tornou um cristão, né? Como que ele se tornou um seguidor do Messias, como que ele se tornou alguém que recebia a direção do Espírito Santo, como que ele que perseguia seguidores de Cristo, agora era um homem guiado pelo Espírito Santo, um homem que cria no Messias. E aí a gente viu aqui ele falando isso junto com o comandante, se posicionando como um romano, e aí, por não terem nenhuma acusação contra ele, automaticamente o comandante leva ele para ser julgado no Sinédrio. A gente vai ver isso no capítulo 23, né? Seguindo para o entendimento, o poder e a cura da sua própria história. Abalado por uma multidão que o queria matar, Paulo teve a oportunidade de se defender. Ele não argumentou com teologia complexa, não citou profecias difíceis, nem tentou parecer perfeito. Ele simplesmente contou a sua própria história de dor, erro e redenção. Ele expôs as suas maiores falhas, ter perseguido a igreja, para demonstrar a grandeza da graça de Jesus. Ninguém pode debater ou invalidar uma vida transformada pelo amor de Cristo. Para debater com a turma, quantas vezes nos sentimos inúteis ou incapazes de ajudar alguém porque julgamos não saber falar bem ou não conhecer a Bíblia toda, esquecendo-nos que o nosso próprio testemunho de superação é a nossa maior ferramenta. Na prática, se sente incapaz ou julga que a Bíblia ainda não o tocou, entenda isto. Deus não precisa de advogados perfeitos. Ele precisa de testemunhas reais. As suas falhas do passado, as suas lutas com a ansiedade e as suas superações não são motivo de vergonha. São a matéria-prima do seu testemunho. Use a sua própria história de dor e de encontro com a graça para ajudar quem está a passar pelo mesmo. O seu passado curado é o remédio para o futuro de alguém. Amém. Precisamos de Ananias nos dias escuros. Quando a glória de Deus brilhou sobre Paulo, ele ficou totalmente cego. Ele não conseguia ver, não conseguia comer e não conseguia caminhar sozinho, tendo de ser guiado pela mão até Damasco. Ele estava na escuridão total. Foi então que Deus enviou Ananias, um homem simples, para o chamá-lo de irmão, orar por ele e devolver-lhe a visão. O grande apóstolo Paulo precisou de ajuda humilde de outro homem para sair da sua noite escura. Por que é que, quando enfrentamos a nossa própria cegueira, depressão, vazio, perda de sentido na vida, o nosso primeiro instinto é o isolamento em vez de pedir ajuda? Na prática, se sofre de depressão ou se a sua vida perdeu sentido, o isolamento é a pior armadilha. Todos nós, por mais fortes que sejamos, passamos por dias de cegueira, onde não conseguimos ver o caminho. Não sinta vergonha de se deixar guiar pela mão de alguém. Aceite a oração de um amigo, o ombro de um familiar ou a ajuda de um Ananias, que Deus colocou no seu caminho. A cura muitas vezes começa quando admitimos que precisamos da ajuda para voltar a ver a luz. 3. Conheça a sua verdadeira identidade. O comandante romano estava prestes a cometer uma brutalidade. Ordenou que Paulo fosse interrogado debaixo de açoites, chicotadas, que arrancavam a pele, apenas para tentar acalmar a multidão. Paulo não aceitou passivamente ser destruído. Ele abriu a boca e declarou a sua identidade. Sou cidadão romano por direito de nascimento.
Essa simples declaração de identidade paralisou seus agressores e o poupou de um sofrimento desnecessário e ilegítimo. Quantos açoites nós aceitamos passivamente sofrer todos os dias, simplesmente porque nos esquecemos do nosso valor e da nossa verdadeira identidade em Deus? Se vive sem paz e esmurece perante as dificuldades, muitas vezes é porque o mundo o convenceu de que você merece sofrer. Jesus disse que as aflições fazem parte da vida, mas ele não nos chamou a sermos o saco de pancada do diabo ou de pessoas mal intencionadas. Você é cidadão dos céus por direito de nascimento em Cristo. Conhecer a sua identidade dá-lhe autoridade para impor limites, dizer não ao abuso e não se deixar amarrar por culpas que Deus já perdoou. Exija a paz que a sua nova cidadania lhe garante. Amém. Fechamos rápido esse capítulo, hein? Fechamos rápido esse capítulo. Oi? 10 minutos. 20 minutinhos. Fechamos rápido o capítulo. É 10, gente. A gente bateu 21, curto, 30 versículos. Então, a gente viu aqui a defesa de Paulo perante o povo, onde ele conta toda a história dele. Ele se posicionando como cidadão romano, né? Nascido no Império Romano. E aqui a gente provavelmente vai ver um segundo julgamento de Paulo em Atos 23, com o Sinédrio, com os sacerdotes, porque em relação a Roma, o comandante viu que não tinha nada contra ele, basicamente isso. E aí nós vimos aqui o poder da cura da sua própria história. Nós precisamos ter clareza do transformar que Cristo faz nas nossas vidas, né? E saber entender isso. Existe um antes e um depois, e é importante a gente ter essa clareza. Precisamos de um Ananias nos dias escuros. É importante a gente pedir ajuda. É importante, novamente, Paulo precisou que Ananias colocasse a mão sobre ele, precisou que Ananias o batizasse, precisou que Ananias derrubasse o Espírito Santo sobre ele, para que ele tirasse a venda, para que ele conseguisse ver o novo, para que ele nascesse de novo, né? Então, sozinho nós não fazemos nada. E conhecendo a sua verdadeira identidade. Quando nós sabemos quem nós somos, nós não aceitamos açoites, nós não aceitamos abusos, nós não aceitamos relações tóxicas, nós não aceitamos os medos, as humilhações. Por quê? Porque nós sabemos quem nós somos, nós entendemos de fato a nossa identidade. Independente do problema que a gente acaba passando, você passa a ter mais clareza de quem você é e da sua identidade. Mais um capítulo maravilhoso. Deixa eu voltar com vocês aqui, que realmente esse capítulo foi bem rápido. Dona Fernanda, você está com a gente? Eu tô aqui, mas tá o trem da alegria aqui. Nossa, Hoje eu deixo para vocês. Eu perdi uns 30 anos hoje, hein? Fazia tempo que eu não cortava o cabelo. Hoje eu deixo pro Fio orar. O Fio fez a oração ontem, eu vou fazer a oração com vocês. Maravilhoso Deus Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai amado, obrigado pelo dia de hoje, obrigado por esse sábado, obrigado por todo o direcionamento, obrigado, meu Pai, por tudo que o Senhor está afastando de mal, por todas as vendas que o Senhor está tirando, por toda a clareza que o Senhor está me dando, meu Pai, por tudo que o Senhor está conseguindo mostrar, meu Pai. Os problemas normalmente eles vêm para que a gente entenda de fato as coisas como elas são, e eu agradeço muito estar na sua presença, meu Pai, nos dias bons e nos dias ruins, para que eu possa ter cada vez mais clareza do que o Senhor quer para a minha vida e das pessoas que o Senhor quer na minha vida, meu Pai, e de como o Senhor quer que eu haja na vida das pessoas. Muito obrigado. Abençoa, por favor, a vida do Fio, Pai amado, que ele tenha cada vez mais clareza, um menino jovem, meu Pai, já buscando sua palavra, já buscando discernimento, já buscando entendimento, já buscando, meu Pai, ser visto através da sua imagem, através de Cristo, Pai amado. Por favor, abençoe a vida dele, direcione ele cada vez mais, Pai amado, para que ele possa crescer na fé, para que ele possa vir a se batizar e cada vez mais ter essa clareza do que Cristo tem para a vida dele. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Pai amado, abençoe a minha esposa, meu Pai, essa guerreira, essa mulher que está do meu lado nos dias bons e ruins.
essa mulher que me fortalece, essa mulher que fortalece os nossos filhos, essa mulher que é uma base forte para que a nossa casa siga cada vez mais firme na palavra de Deus. Muito obrigado por ter trazido a Fernanda para a minha vida. Eu tenho certeza que todas as pessoas que estão na vida dela agradecem pela vida dela, agradecem pela presença dela. Essa mulher abençoada, meu Pai, que tudo que ela coloca a mão, tudo que ela profetiza, tudo que ela deseja servir, meu Pai, sempre vem com a bondade de um coração voltado para Ti. Eu só tenho a agradecer de ter a Fernanda como minha esposa, como mãe dos meus filhos, e ter ela aqui como a minha parceira nesses dias de estudo, para que, além do direcionamento da palavra que eu traga, as pessoas possam sentir, meu Pai, o coração, a bondade e o iluminar da minha esposa junto comigo. Nós somos muito mais fortes juntos, e muito obrigado por o Senhor nos fortalecer nos dias bons e ruins, nos mostrando que nós somos extremamente dependentes de Ti para cada pequena decisão. Eu agradeço hoje, mais um dia, mais um estudo, mais uma clareza, e nós finalizamos essa noite para amanhã estarmos de pé sobre a sua direção. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Foi rápido hoje, hein? Foi rápido. Menos de meia hora já. Fechamos. Amanhã estamos juntos, Atos 23. E é isso. Obrigado, senhor Felipe de Tarso. Obrigado, dona Fernanda Kuntz, Calixto. Até amanhã, gente. Valeu. Tchau, tchau.